A xícara de café frio foi deixada de lado com um gesto brusco pelo Major Saltico, enquanto seus olhos percorriam pela terceira vez a mensagem cifrada. O selo, vermelho de ultra-secreto no canto superior do papel parecia uma mancha de sangue seca, um presságio sinistro. Há 3 dias o complexo Pico 4 havia sumido do mapa, nenhum sinal, nenhuma resposta aos chamados por rádio, nem mesmo um pipar dos sensores de perímetro. O relógio na parede marcava 4h30 da madrugada. Do lado de fora, a noite de março se arrastava, relutante em ceder lugar à alvorada pálida que se anunciava. Em menos de 1 hora a equipe chegaria. O primeiro a entrar foi o capitão Koryakin, postura ereta como uma lâmina farda. Impecável, como se estivesse a caminho de uma cerimônia militar, não de uma missão nas entranhas geladas da Sibéria Oriental. Logo atrás, o tenente Chernikov, especialista em ameaças radiológicas, químicas e biológicas, traía no rosto jovem a exaustão de quem havia corrido contra o tempo para estar ali. Sentem-se, ordenou. Salticou deslizando sobre a mesa um dossiê que parecia pesar mais do que seus poucos quilogramas. O complexo Pico 4 fica isolado nas montanhas siberianas a 120 quilômetros do povoado mais próximo. Oficialmente é uma estação meteorológica. Na prática, um laboratório biológico de acesso restrito. Há 3 dias parou de transmitir os sinais de rotina. Todas as tentativas de contato falharam. Sobre a mesa, fotografias de satélite revelavam um conjunto de edificações cinzentas, perdidas entre os picos nevados. A última comunicação havia chegado às 23h47. Horário de Moscou, um código padrão de encerramento de expediente. Depois disso, silêncio absoluto. O helicóptero decola em 40 minutos, anunciou Saltikov, enquanto Koryakin analisava as imagens com um frisson quase imperceptível. Equipe: 27 pessoas e cientistas, segurança e técnicos. E há um detalhe, acrescentou, fixando o capitão com um olhar penetrante. Seu irmão é o chefe de pesquisa do local. Não há tempo para substituições. A missão era clara: investigar a interrupção das comunicações, identificar a causa e, se necessário, prestar socorro, caso encontrassem vazamento de materiais perigosos. O protocolo de contenção deveria ser acionado sem hesitação. Chernikov inclinou-se. Para frente, a voz tensa. Qual o nível de risco biológico? Saltikov foi direto. Máximo. Os detalhes, no local. 20 minutos para se equiparem. Encontro na plataforma de decolagem. Quando a porta se fechou atrás dos oficiais, Saltikov abriu o cofre e retirou uma pasta vermelha. Dentro, informações que desvendavam a verdadeira natureza do Pico 4. Dados que guardou no bolso interno da jaqueta, decidindo que não era hora de compartilhá-los. Às 7h, o Mi-8 ergueu-se no céu cinzento enquanto abaixo desfilavam florestas intermináveis e campos brancos de neve. Koryakin revisava documentos técnicos. Chernikov testava o dosímetro, os dedos ágeis ajustando os controles. Quando as agulhas rochosas dos montes Saiyan Oriental surgiram no horizonte, o helicóptero iniciou a descida. De repente, entre vales largos, o complexo apareceu. Amontoado de estruturas de concreto, antenas paralisadas como flechas quebradas. Torres de comunicação sem resposta, murmurou o piloto ao tentar contato. O silêncio nos fones de ouvido era ensurdecedor. Ao pousar, as pás foram perdendo velocidade até pararem, e o único som que restou foi o uivo do vento cortando os corredores entre os prédios. A porta principal estava entreaberta, a neve acumulada em leque na fresta. Equipamento de proteção. Verifiquem vedação. Armas em posição de combate. Comandou Saltikov. Koryakin engatilhou o fuzil, o estalo metálico ecoando no ar rarefeito. Ao forçarem a entrada, depararam-se com um posto de guarda abandonado, monitores exibindo apenas ruído branco. Chernikov passou o detector ao longo das paredes, um chiado constante como um aviso surdo. Avançaram pelo corredor, as lanternas varrendo as paredes estéreis que devolviam uma luz morta fantasmagórica. Na sala de descanso, encontraram o primeiro corpo, um homem em jaleco branco, cabeça apoiada nos braços cruzados sobre a mesa. Ao lado, uma xícara de café intocada. No bolso, uma identificação: Mikhail Zorin, técnico sênior. Koryakin ajoelhou-se, ligou o gravador portátil e deslizou as luvas pelo pescoço do morto, embora soubesse a rigidez cadavérica já havia se instalado. Nenhum ferimento visível, pupilas dilatadas, nenhum sinal de violência.
Saltico examinou o ambiente, uma cadeira tombada, papéis espalhados, um livro de registros aberto na data de 18 de março. Tovarishka maior, a voz abafada de Chernikov veio através da máscara. No bloco administrativo, traços biológicos generalizados. O aparelho VPKHR detectou compostos orgânicos no ar. Subiram ao segundo andar. No corredor que levava aos gabinetes da direção, 7 corpos jaziam, como se tivessem caído em plena fuga. Um ainda segurava o fone de um telefone fixo, o cabo arrancado da parede. Koryakin documentava tudo com precisão cirúrgica, mas Saltico notou a hesitação quando seus olhos pousaram no distintivo de pesquisador, chefe no jaleco de um dos mortos. Não é ele, murmurou o major. Koryakin apenas assentiu, mas continuou a fitar o corpo. No escritório do diretor, um cofre arrombado e uma lixeira com cinzas ainda mornas, onde pontas de metal brilhavam entre os resquícios de papel queimado. Alguém havia apagado provas. Saltico passou os dedos pela borda carbonizada impaciente. Chernikov, porém, deteve-se diante de uma foto emoldurada. A equipe do laboratório, sorrindo, jalecos imaculados com a data 15 de fevereiro de 1986 no verso. Os corpos estão só na ala administrativa, observou Koryakin. No setor de laboratórios nenhum. Mas pelo livro de ponto, a equipe noturna estava em serviço no dia do incidente. Vamos até lá. Mantenham distância. Máscaras não saem, ordenou Saltico. A porta hermética do laboratório estava trancada, com um posto de segurança ao lado, porta blindada, janela gradeada para entrega de crachás. Dentro, um sargento morto, rosto afundado sobre um livro de registros, dedos ainda crispados em torno de uma caneta. Na gaveta, um molho de chaves. A terceira abriu o mecanismo com um rangido ominoso. Quando as portas se entreabriram, um ar viciado escapou. As tubos indicadores do detector de Chernikov mudaram de cor instantaneamente, níveis elevadíssimos de cor. A ventilação estava inoperante. Os feixes das lanternas deslizaram pelas paredes, revelando sulcos profundos no linóleo, como se algo ou alguém tivesse arrastado equipamentos pesados. Uma das câmaras de amostras de aço inox estava violada, vazia. O complexo se estendia em 3 níveis subterrâneos cavados na rocha. Saltico desdobrou uma planta desbotada sobre a mesa, uma teia de corredores e salas. Começamos pelo topo. Cada ambiente é registrado em filme. Todos os documentos são confiscados. A primeira laboratório os recebeu com centífugas tombadas, vidrarias estilhaçadas sob os pés. Sobre as bancadas, microscópios empilhados em desordem. O chiado dos detectores soava mais agudo ali. Koryakin prosseguiu metodicamente, mas o peso daquilo que poderiam encontrar adiante já se fazia sentir no ar. Os armários metálicos alinhados às paredes guardavam segredos que o tempo não apagara. No último deles, Koryakin encontrou uma pilha de cadernos de laboratório, suas capas desgastadas pelo uso. Abriu-o de cima com mãos que tremiam levemente, não de medo, mas de um pressentimento que lhe apertava o peito. Colunas de dados, anotações precisas, gráficos com curvas ascendentes. Aqui trabalhavam com culturas bacterianas, percebeu, enquanto os dedos deslizavam sobre as páginas. Os registros falavam claro. Pesquisas para aumentar a resistência a antibióticos. Não era apenas ciência, era uma corrida contra algo que já havia escapado ao controle. Saltico aproximou-se de uma porta maciça, seu mecanismo de autoclave violado por força bruta. Dentro, fileiras de câmaras de esterilização em aço inoxidável refletiam a luz trêmula das lanternas. Uma delas estava entreaberta. Sobre a prateleira, recipientes lacrados com a etiqueta amostra brilhavam sob o feixe amarelado. Koryakin, olhe isto, murmurou o major, examinando a lacre de um dos frascos. Era um selo padrão para biomateriais, mas a marcação não é nosso código. Nada disso. Segue os protocolos do Instituto. Um estrondo metálico ecoou pelo corredor. Os 3 giraram em uníssono, armas erguidas. O facho de luz cortou a escuridão, revelando um carrinho de transporte tombado, rodas ainda girando em lentos espasmos. Poderia ser o chão, arriscou Koryakin, embora soubesse que a explicação não bastava. O complexo, esculpido na rocha, respirava movimentos sutis, deslocamentos que faziam rangir as estruturas. Alguém está aqui, sibilou Chernik, dedilhando o gatilho. O silenciador do fuzil. Parecia uma promessa. Avançaram, costas coladas às paredes úmidas. O gabinete do chefe da laboratório.
Surgiu intacto um oásis de ordem no caos, papéis empilhados sobre a mesa, uma lâmpada de mesa com sombra inclinada, o retrato de Mendeleev observando tudo com olhares severos. Na cinzeira, o cadarço de uma iava ainda exalava o cheiro acre do tabaco. E então a fotografia. 2 homens em jalecos brancos, sorrindo para a câmera. Um deles era Serguei. Feita há um mês, leu Koryakin no verso, onde a caligrafia familiar traçava, para lembrar da trabalho conjunto. Cuide-se, irmão. Saltykov tocou seu ombro. Não há tempo. O vivário. O cheiro os atingiu primeiro, uma mistura de serragem úmida, amônia e algo. Mais um fedor doce e podre como carne deixada ao sol. As gaiolas alinhadas estavam vazias, exceto por restos de opulsões e fezes secas. O livro de registros revelava a última anotação, 17 de março. Lote de cobaias descartado conforme protocolo. Mas não havia assinatura. Protocolo, meu cu, resmungou Chernik, apontando a grade de ventilação no teto. Ouviram? Um ruído abafado rastejava pelas tubulações como se algo arrastasse suas garras pelas paredes de metal. Nível inferior. Agora, ordenou Saltykov. A escada de concreto descia em espiral, degraus gastos pela pressa de quem já havia corrido por ali. No fundo, uma porta pesada, sua superfície marcadas por impactos recentes, alguém tentará arrombá-la por dentro. O segundo nível os recebeu com uma luz vermelha pulsante emergencial que pintava tudo em tons de sangue seco. Uma porta hermética bloqueava o caminho, com a placa Zona Especial pendurada por um parafuso. Ao lado, um respirador abandonado e um fuzil AKS-74 jogado no chão. E a poça. Um líquido marrom escuro escorria por baixo da porta, formando veias finas no cimento. Isso não é água, disse Chernik, ajoelhando-se. O cheiro era de ferro oxidado e algo orgânico quente. A porta cedeu só com o esforço conjunto, seus mecanismos de fechamento retorcidos como se algo a tivesse forçado com violência desumana. Num SAS de descontaminação, macacões de proteção jaziam rasgados no chão, ampolas de desinfetante espalhadas como pérolas quebradas. Koryakin pegou uma delas, girando-a contra a luz, peróxido de hidrogênio em concentração letal. No canto, um cofre de documentos. Saltykov não hesitou. 3 tiros certeiros nas dobradiças e a porta desabou. Dentro, pastas amareladas pelo tempo. Koryakin puxou a primeira e entre as páginas, um papel dobrado em 4. Reconheceu a letra antes mesmo de ler, a caligrafia de Serguei. As anotações estão cifradas, murmurou a voz, abafada pela máscara. Levamos tudo. Deciframos depois. Mas o vivário já havia lhes dado um aviso. E a zona especial guardava mais do que papéis. A doença já começava a se manifestar. Não havia tempo a perder. Os espécimes precisavam ser destruídos. Eles subiam pela escada de emergência, os degraus, rangendo sob seus passos apressados, tentando não pensar no que acontecia lá embaixo. Os respiradores abafavam a respiração pesada, ritmada pelo pânico. Koryakin apertava contra o peito os documentos roubados do cofre, o fuzil balançando em seu ombro. Algures nas profundezas do complexo, um rangido metálico ecoou, uma porta sendo arrombada no 3º nível. O silêncio era mais opressivo. Aqui, o corredor terminava em uma porta maciça com a placa Laboratório de Bioquímica. O ambiente estava intacto. Mesas arrumadas, instrumentos desligados, pilhas de papéis nos armários. Até a iluminação de emergência ainda funcionava, lançando uma luz avermelhada sobre os equipamentos abandonados. Saltykov examinou o local com um olhar calculista. Aqui será nosso posto avançado, decidiu. Koryakin vigia o corredor. Nós trabalhamos com os documentos. Os papéis do cofre foram espalhados sobre a mesa. Koryakin folheava as anotações do irmão com mãos que tremiam levemente. Aqui disse, deslizando um relatório amarelado na direção do major. Primeiro informe do projeto. Dezembro de 1985. Eles estavam desenvolvendo micro-organismos resistentes a qualquer condição, originalmente para a produção de vacinas. Seu dedo indicou a próxima página. Janeiro. A cultura desenvolveu propriedades anômalas. Aprendeu a reconfigurar seu próprio genoma em questão de horas. Depois disso, o projeto foi classificado e transferido para controle militar. Saltykov anotava no bloco, os olhos escaneando as margens dos documentos. Assinaturas ilegíveis, sempre com aquele ornamentado no final, Shcherbakov. Oh,
Nome soava como uma maldição. O soldado do Cherny junto à porta tossiu, espasmo seco que durou segundos. Só uma coceira na garganta, camarada major. Os filtros estão normais. Mas gotas de suor brilhavam em suas têmporas e suas pupilas dilatadas refletiam o vermelho das lâmpadas de emergência. O VPKHR detectou um nível elevado de compostos orgânicos, mas dentro dos parâmetros normais para laboratórios, mentiu, enquanto seus dedos apertavam o fuzil com força. Demais. Saltico ignorou o tremor na voz do homem e continuou a examinar os documentos. Entre pastas com o carimbo secreto especial, encontrou uma fita magnética. No canto da sala, um gravador de rolo empoeirado. Ao pressionar play, a voz de Sergei irrompeu entre chiados. O grupo de teste apresenta alterações irreversíveis. O composto atua em nível genético, induzindo mutações. O maior risco? Disseminação. Por via aérea. A gravação cortou. Um silvo. Então a voz voltou mais urgente. 15 de março. Os ratos respondem a sinais uns dos outros. Alterações físicas progredindo. Massa muscular aumentou 80%. Outro fragmento datado de 17 de março. Registro para protocolo. A amostra está fora de controle. Sistema de ventilação comprometido. Recomendo. Liquidação imediata do objeto. O soldado do Cherny tossiu novamente, desta vez com um som úmido, quase engasgo. Seus dedos brancos ao redor do cano do fuzil tremiam. Camarada major, não me sinto bem. Saltico levantou-se lentamente, a arma já erguida. Devagar. Tire a máscara. O homem obedeceu. Sua pele estava marcada por veias escuras inchadas. Os olhos, antes dilatados, agora refletiam um brilho vermelho doente. Não, eu estava protegido. Sua mão se moveu em direção ao fuzil. Saltico agiu antes que o dedo do soldado apertasse o gatilho. Arma no chão. Agora. Vocês não entendem. A voz do homem era um rosnado rouco. Todos já estamos infectados. É questão de tempo. Seus dedos crispavam-se no coldre. Ele deu um passo vacilante em direção à porta, tropeçou. Os esporos, a concentração está aumentando. Precisamos derrubar os pilares de sustentação, enterrar os andares superiores. Saltico mantinham na mira. Fique onde está, teniente. Isso é uma ordem. O soldado abriu o colarinho da camisa. Tenho febre. É como se o sangue estivesse engrossando. Seus olhos reviraram. Ele caiu de joelhos. Coriaquim fez menção de ajudá-lo, mas Saltico bloqueou seu caminho com o braço. Capitão, os documentos. Na bolsa. Rápido. O corpo do soldado se contorceu. Veias negras serpenteavam por seu pescoço, inchadas como cordas prestes a arrebentar. Perdoe, camarada major. Sua voz era um arfar. Não aguento mais, um estalo seco. Seus ossos se deslocavam sob a pele, as juntas se torcendo em ângulos impossíveis. Um grito rasgou o ar quando sua coluna vertebral se partiu, arqueando suas costas em um espasmo final. Saltico empurrou Coriaquim para fora, fechando a porta pesada do laboratório atrás deles. O grito do soldado se transformou em um rugido gutural. Um impacto abalou-o. Metal, algo batia do outro lado com força suficiente para amassar o aço. Para o gerador, ordenou Saltico, recarregando a arma. Precisamos ativar o protocolo de autodestruição. Coriaquim hesitou. Mas e se? Ele já não é mais um de nós. Como todos aqui. Outro estrondo abalou o corredor. A porta voou das dobradiças. Na abertura, uma silhueta que mal lembrava um homem. Saltico empurrou Coriaquim adiante, rumo à escada técnica à esquerda. Atrás deles, o som de garras arranhando o concreto, respirações ofegantes. Nas paredes, a sombra distorcida da criatura se projetava, alongada pela luz vermelha das lâmpadas de emergência. O corredor os levou a uma bifurcação. À esquerda, o setor técnico, à direita, laboratório principal. Coriaquim olhou para o mapa de evacuação na parede, os dedos trêmulos sobre a bolsa com os documentos. Camarada major, o painel de controle. Execute a ordem, capitão. O barulho de passos se aproximava. Coriaquim apertou o fuzil contra o ombro e correu em direção ao setor técnico. Saltico pressionou as costas contra a parede junto à curva, a arma apontada para a escuridão. No reflexo polido de uma porta de aço, viu a si mesmo, o major do KGB, os cabelos grisalhos colados à testa, os olhos afiados como lâminas. O último bastião entre a zona especial e o mundo exterior. O painel de controle ocupava toda a parede, fileiras de interruptores, mostradores, luzes piscantes.
Na pasta vermelha, Coriakin encontrou o esquema de ativação. 6 chaves, uma sequência exata. Do lado de fora, uma rajada de tiros ecoou pelos corredores de concreto. Rápido! Gritou Saltico enquanto algo se chocava contra a parede com força suficiente para rachar o reboco. Coriakin girou a primeira chave. A segunda. Uma a uma, enquanto o corredor tremia, com o impacto de um corpo sendo arremessado contra o aço. Quarto. Outro golpe. Quinto. Uma luz vermelha acendeu no painel. Pronto. Restava apenas o código. De 6 dígitos. A porta do gerador estremeceu sob um novo golpe. As dobradiças rangiam. Entre as frestas, dedos não garras se insinuavam, arranhando o metal. Coriakin folheava os documentos com desesperada velocidade. O código. Onde está o código? Na última página, escrita à mão pelo general Shecherbakov, 291.653. A porta voou para dentro. A coisa que já fora o tenente dos Cherny estava ali. Sua farda pendia em farrapos, a pele negra e coberta por protuberâncias pulsantes. Os olhos antes humanos, agora estavam velados por uma membrana esbranquiçada. Ela farejou o ar, movendo-se com uma velocidade desumana. Suas garras rasgaram o tecido protetor no peito de Coriakin enquanto ele se esquivava rolando pelo chão. Segure-se, capitão! Rugiu Saltico esmagando um extintor de incêndio contra a criatura. Ela cambaleou, mas se recuperou, girando para o major, agachada, pronta para saltar. Coriakin precisava de mais 3 números. 6, 5, 3. Seu dedo pairou sobre o botão de confirmação. A criatura se lançou sobre Saltico. O golpe de suas garras abriu um sulco profundo em seu flanco. O major caiu, pressionando a ferida com as mãos. A coisa pairou sobre ele, a boca aberta em um rosnado, dentes enegrecidos à mostra. Agora, capitão! Cuspiu Saltico, o sangue escorrendo entre seus dedos. Faça! As lâmpadas de emergência piscaram, mergulhando o corredor em uma luz vermelha e intermitente. Uma voz mecânica fria como o aço das paredes ecoou pelos alto-falantes. Atenção! Protocolo folha em branco ativado. Detonação dos cargas em T-10 minutos. Todo o pessoal deve abandonar o objeto imediatamente. A criatura congelou no ar, as narinas dilatadas como se farejasse não apenas o sangue de Saltico, mas o próprio tempo que se esvaía. Seus músculos estremeceram sob a pele cinzenta, como se pressentisse o fim. Saltico, pressionando a ferida aberta no flanco, arrastou-se até a parede. Cada movimento era uma faca quente cravada em suas entranhas, mas seus olhos, afiados como lâminas, não perdiam o foco. Vamos, major! Pelo corredor de emergência. Agora! Coriakin o segurou pelo braço, sustentando o peso do corpo que já começava a falhar. Os passos deles ecoavam no metal, arrastados, desesperados. 9 minutos e 30 segundos. O som de garras arranhando o chão veio dos níveis inferiores, multiplicando-se como uma onda de horror que subia pelos shafts de ventilação. Não eram mais criaturas solitárias, eram dezenas. Uma matilha faminta, atraída pelo cheiro de carne viva e pelo pulsar dos corações que ainda resistiam. Não vamos conseguir. Saltico escorregou contra a parede, deixando um rastro vermelho escuro no aço frio. O sangue jorrava entre seus dedos, quente e espesso. Corra, capitão. Os documentos estão com você. Eu o segurei. Coriakin sentiu o peso da ordem como um golpe no peito. Tovarishka Major, isso é uma ordem. A voz de Saltico era um rosnado entrecortado, mais animal do que humana. Alguém precisa levar a verdade para fora. Os gritos na ventilação ficavam mais altos, mais próximos. Saltico arrastou a Makarov da coldre, o cano tremendo em suas mãos, ensanguentadas. Com o esforço sobre-humano, armou o ferrolho. Vá, capitão! Não! Há tempo! Coriakin não olhou para trás. Os tiros ecoaram atrás dele 3, 4, 5, misturados com uivos agudos e o som de corpos sendo arremessados contra as paredes. Ele corria, os pulmões em chamas, a bolsa com os documentos batendo contra sua coxa como o metrônomo da morte. 8 minutos. Os corredores pareciam se estender infinitamente, iluminados apenas pelas setas vermelhas que apontavam para cima, para a superfície, para uma salvação que poderia já estar perdida. Coriakin subiu a escada de emergência em disparada, os degraus de metal rangendo sob suas botas. O túnel técnico levou a uma porta hermética maciça com uma roda de bloqueio enferrujada. Ele se jogou contra ela, usando todo o peso do corpo.
O mecanismo rangeu, cedendo centímetro por centímetro, como se a própria estrutura resistisse à ideia de deixá-lo escapar. 4 minutos. Do outro lado, um bunker apertado, cheirando a óleo e poeira. Caixas de equipamentos empilhadas, uma estação de rádio no canto. Koryakin ligou o aparelho. Com mãos trêmulas, o indicador piscou em vermelho fraco, como um coração prestes a parar. Targa 3, aqui é Targa 3, recebendo? Responda, porra. Sua voz quebrava, engolida pelo chiado estático dos alto-falantes. 3 minutos. Ele agarrou o telefone militar, o fio enroscado como uma cobra morta. Silêncio. Todas as linhas cortadas. Todas as saídas exceto uma, a tubulação de aço que subia. Verticalmente estreita, gelada, cravejada de suportes de metal oxidados. Koryakin começou a escalada. 20 metros de subida vertical. O ar gélido das montanhas já se infiltrava pela abertura acima. Seus braços tremiam, os dedos entorpecidos pelo frio e pela exaustão. 2 minutos. Os últimos metros foram os piores. No topo, uma escotilha de aço. Ele se jogou contra ela, girando a alavanca de bloqueio com um grito abafado. A tampa cedeu com um gemido metálico, e o vento cortante da taiga o golpeou como uma lâmina. Koryakin rolou para fora, caindo em um montículo de neve. Ao redor, apenas o platô, branco, cercado por picos escuros contra um céu de chumbo. 20 segundos. Ele se levantou, cambaleando, e correu. Atrás de si, ouviu o primeiro tremor surdo. Depois outro. Algo batia contra a escotilha de metal, arranhando, rosnando, tentando arrancar a última barreira entre eles e o mundo exterior. 10, 9, 8. Koryakin não olhou para trás. Correu até os pulmões queimarem, até o ar gelado rasgar sua garganta como vidro. 3, 2, 1. O mundo explodiu. Um rugido surdo sacudiu as montanhas, levantando uma nuvem de neve e cinzas. Colunas de fumaça negra jorraram das chafes de ventilação do complexo, como veias rompidas de um gigante moribundo. As estruturas desabaram em cadeia, uma após outra, como cartas de um baralho derrubado por uma mão invisível. Quando silenciou, voltou. Koryakin subiu a colina mais próxima, onde antes ficava a Vershina. 4. Agora havia apenas uma cratera profunda, uma ferida aberta na terra fumegante e negra. A explosão havia feito seu trabalho. Ele abriu a pasta vermelha, verificando os documentos pela última vez. Provas. A única coisa que restava daquilo que acontecerá naquela montanha. Só então notou que a neve sob seus pés estava manchada de vermelho. O sangue escorria de feridas que nem sequer sentirá, quente demais para o frio que o cercava. O calor estranho se espalhava por suas veias. Uma febre que não era sua. Nos ouvidos, um zumbido crescia como vozes distantes, sussurrando coisas que não eram para humanos. Ele olhou para o compasso, ajustou a direção. A plataforma de pouso ficava a 300 metros. O helicóptero ainda estava lá, uma silhueta escura contra o céu cinzento. O piloto já ligava os rotores, as pás cortando o ar com um som que parecia cada vez mais distante. Koryakin avançou, cada passo uma batalha contra a fraqueza que o invadia. Precisava chegar, precisava agir antes que fosse tarde. Quando alcançou a aeronave, suas mãos já não respondiam direito. Os dedos tremiam ao abrir o kit de emergência, retirando a ampola de vidro. Dentro, um líquido transparente e mortal. O veneno de ação rápida, distribuído a todos os operativos para casos como esse. Ele levou a ampola aos lábios, observando seu reflexo no vidro da cabine. Um rosto esquelético, veias saltadas no pescoço, pupilas dilatadas até quase engolirem a íris. Não seria um deles. Não hoje. O helicóptero decou quando Koryakin desabou no assento, a pasta apertada contra o peito. Lá embaixo, a cratera de Vershina. 4 desaparecia sob a névoa, envolvida em fumaça e esquecimento. O piloto virou-se, o rosto uma máscara de preocupação. Onde estão os outros? Camarada capitão? Koryakin não respondeu. Fechou os olhos, sentindo o veneno queimar suas veias, apagando a febre, silenciando sussurros. O helicóptero ganhou altitude, deixando para trás apenas o vento e a neve. Relatório final da Comissão Especial do KGB. Assunto: incidente em Vershina. 4. Em decorrência do acidente no objeto Vershina, 27 membros do pessoal científico e técnico perderam a vida. A equipe de resposta rápida, composta pelo Major Saltykov V. e Capitão Koryakin AS e Tenente Chernik IP, cumpriu com êxito a missão de contenção da ameaça. O complexo foi totalmente destruído conforme o protocolo. Folha em branco.
O capitão Koryakin A.S. sucumbiu aos ferimentos durante a evacuação. Seu corpo foi cremado em conformidade com os protocolos de biossegurança. O Major Saltykov V.I. e o Tenente Chernik P. são considerados desaparecidos em ação. Todos os materiais relacionados ao projeto Evolução foram eliminados. Os dados sobre o incidente foram classificados como ultrasecretos com restrição de acesso. Por 50 anos. Trecho de uma carta não publicada ao jornal Krasnoyarski Raboch. Carta dos caçadores locais relatam sons estranhos vindos da cordilheira Ergaki. Serviço Geológico do Krai atribui os ruídos a desabamentos naturais. No entanto, o guarda florestal Stepan Nikiforovs insiste que no último mês, vários grupos de turistas desapareceram na taiga sem deixar vestígios. A carta foi arquivada sem resposta. Nas margens, uma anotação a lápis vermelho. Não publicar. Controle do KGB.